Olá, bem-vindas ao nosso sarau num novo formato. Muito Eu estou bom. muito feliz. Estou muito feliz com essa nossa decisão de mudar de formato, de explorar outras plataformas, outras formas, né, de se comunicar e continuando fazendo esse nosso encontro semanal, que foi daí que nasceu o nosso sarau, né? Acho que dá para a gente contextualizar um pouquinho, né, Jéssica, que essa ideia do Sarau da Lua surgiu com uma vontade de duas amigas que adoram literatura e adoram compartilhar o quanto os livros nos trazem ensinamentos, nos servem inclusive como oráculos, e, e aí a gente criou esse momento semanal, que acontecia como lives no Instagram, e agora a gente encerrou aquele ciclo para começar a fazer em forma de podcast e também na plataforma do YouTube. Não, e que rápido que passou, né? Foram 13, assim, muito rápido, eu achei. A gente mergulhou nesse processo e eu acho que é isso, né? A gente vive os ciclos na nossa vida de forma concreta, né? Então, acho que nada mais natural para nós do que fazer essa transformação, essa modificação, até para a gente se experimentar também e assim alcançar outras nuances, né, que talvez a gente não tenha ainda alcançado. Eu acho super válido e eu adoro essas experimentações. Acho que vai ser muito legal. E aí, né, para estrear esse nosso novo formato, a gente escolheu esse tema, né? Que são leituras do indizível. Uau! Vou deixar tu É. começar, vou deixar tu. Leituras do indizível, né? Tu sabe que eu vou contar a inspiração que veio para mim, né? Só que não é a inspiração das leituras que eu separei que eu vou trazer, mas não posso não comentar, né? Inclusive, tem um livro que faz que é de uma estudiosa da Clarice Lispector, que chama A Narração do Indizível. E é um livro que ela faz essa avaliação de toda a obra da Clarice Lispector a partir desse olhar da narração do indizível, né? De como ela chega, ela alcança essa forma de narrar que é muito essa escrita do eu, uma escrita que se aproxima muito da escrita filosófica, né? E, e aí, esse foi o nosso motivador, assim, né? E é muito interessante, né, que esse novo ciclo, agora que eu estou me dando conta, esse novo ciclo, ele começa no indizível, né? A gente vai começar de uma camada submersa, obscura, talvez, né? Para tentar encontrar traduções desse viver a vida através das histórias, né? E assim, né? Para mim, esse leitura do indizível é, ele é muito significativo porque eu vivo muito isso, né, no meu dia a dia, assim. Então, esse universo do feminino, né, que é esse mergulho no simbólico, nos sonhos, nas percepções que chegam para a gente e a gente não, num primeiro momento, né, não consegue entender, e aí a gente precisa de um tempo para aquilo decantar e a gente agora eu consigo traduzir, né? Então, isso eu diria assim que a minha vida ela, Uhum. né, ela funciona através dessa comunicação, né? E eu acho que as histórias, dependendo, né, da intenção que a gente tem com elas, a gente já falou até disso em alguns nos episódios anteriores. Às vezes uma história ela parece inocente num primeiro momento, né? No sentido de que é aquilo ali que ela está comunicando, né? É só a história, o fato. Mas o que está indizível naquela história movimenta camadas em nós muito profundas, que a gente não tem uma consciência no primeiro momento.
E, né, até textos assim que às vezes, por exemplo, né, um que todo mundo fala, né, o Mulheres que Correm com os Lobos. A gente às vezes lê uma primeira vez e fala assim, tá, mas eu não entendi muito bem o que que essa história quer dizer. Eu não entendi o Aonde ela quis significado. chegar? Onde é que essa escritora quis chegar me falando isso, né? É, e a gente traz muito para o racional no primeiro momento, né? A gente quer entender intelectualmente aquilo. Mas tem uma camada, né, que é essa camada do indizível, que trabalha aspectos em nós que até a gente desconhece, né? E aí depois de muito tempo a gente vai dizer, ai, nossa, aquela vez, aquela história, né? Então, eu adoro assim, a leitura do indizível para mim, acho que é um terreno fértil e confortável, assim, no sentido de que eu gosto de estar, né, nesse... A própria astrologia é muito isso, né? A gente tentar Uhum. decifrar as coisas, né, e trazer uma mensagem que a gente consiga, então, traduzir isso. E também a gente só vai entendendo conforme as coisas vão acontecendo. Ah, então aquela lua nova era aquilo que queria me mostrar, né? Então tudo isso faz parte desse ambiente, né? Submerso, que nem tu falou, assim, eu gosto bastante. Pegando gancho, né? E é muito também subjetivo, além de ser subjetivo para, né, para cada um, também tem essa questão de ser único esse significado, encontrar esses significados é muito único. A partir da minha perspectiva, eu consigo olhar para esse panorama. A partir da tua perspectiva, tu consegue olhar e trazer significados que vão fazendo correlações com lembranças, né? E essas interligações que têm a ver com a tua história. E Exato. nunca a gente vai estar, mesmo olhando para a mesma paisagem, a gente nunca vai estar vendo a mesma coisa, né? A gente pode ver coisas semelhantes. E é isso que a gente faz muito aqui, né? Trazendo os mesmos textos, a gente vai complementando. Ai, mas aqui eu também vejo isso, aqui eu vejo isso. E aí a gente aumenta a nosso olhar, né? Além disso que tu comentou, também acho que às vezes revisitar o mesmo tempo texto em outros momentos da nossa vida também Uhum. traz outras interpretações. Ah, quando eu li esse texto na adolescência, me tocou de uma forma. Hoje em dia que eu trouxe, que eu tenho outra bagagem, já acumulei outras vivências, eu consigo ver de outras perspectivas também, né? E isso nos mostra, assim, né? Deixa muito claro o quanto as histórias conversam com o nosso mundo interno, né? Então, depende muito do que a gente carrega no nosso mundo interno, de referência, de experiências, é a forma como a gente vai se comunicar com essa história e se conectar com ela, né? Total, total. Tu quer começar? Quer que eu comece? Eu quero ficar para o fim, porque eu vou fazer eu e as minhas experiências, vou fazer uma Ai, que experiência aqui demais! para a gente ver como que vai ser. Tá, eu separei dois textos. O primeiro deles, ele não é indizível, mas ele é quase indizível. O capítulo chama O Incomunicável, que eu acho que se aproxima muito. E é desse livro aqui que chama. Olha, o livro ele tem um furo na capa. Parece que é um furo, mas é, né, é uma capa muito proposital assim e chama Antropologia da Dor. É de um antropólogo, Davi Le Breton, nesse capítulo é um capítulo que fala das experiências de dor. Então, eu quero trazer aqui esse incomunicável, esse indizível, a partir dessa perspectiva dolorosa, porque eu queria trazer essa camada também, sabe? Muitas vezes eu vejo que esse crescer, esse buscar o autodesenvolvimento, nem sempre o caminho não é só de flores, a gente sabe, é por isso que tu existe, né? Por isso que as terapias existem para dar esse suporte também, Uhum, né? uhum. E é lindo se transformar, é lindo crescer, mas existe uma dor do crescimento. E nesse textinho, nesse trecho que eu vou ler, gostaria de propor assim esse olhar para essa dor que ela transpassa a dor física,
sabe? Ela vai além dessa dor física, ela também pode ser aquela dor do ser, a dor, sabe, da existência, É, uma essa dor dor existencial. existencial. Uhum. Uau, Isso, falamos juntas. exatamente. A sensação da dor, parcialmente reconhecível através dos conhecimentos das ciências sociais, dos testemunhos literários e, sobretudo, dos testemunhos dos doentes ou dos feridos, é primeiramente um fato pessoal e íntimo, que escapa a qualquer medida, a qualquer tentativa de delimitação e de descrição, a qualquer vontade de comunicar ao outro sua intensidade e sua natureza. A dor é um fracasso radical da linguagem. Eu li devagar porque essa frase está sublinhada. A dor é um fracasso radical da linguagem. Fechada na obscuridade da carne, reserva-se a deliberação íntima do indivíduo. Absorve-o em um halo ou o devora como um animal selvagem emboscado no interior, mas o deixa impotente para nomear essa intimidade torturante. Incomunicável, ela não é um continente do qual os exploradores mais ousados pudessem desenhar a geografia tangível. Sob a sua lâmina, o desmembramento da unidade da existência provoca a fragmentação da linguagem. A dor provoca o grito, a queixa, o gemido, as lágrimas ou o silêncio, isto é, ausências das palavras e do pensamento. Destroça a voz e a torna irreconhecível. Introduz no rosto uma tonalidade amarga, crispada, mímicas específicas e socialmente identificáveis. Ou uma crispação mostram o vai-vém das intensidades dolorosas e o fechamento para o mundo. O corpo prostra-se numa imobilidade ou numa atitude antálgica que torna difícil manter a atenção aos outros sem um enorme esforço de vontade. No quarto calmo, também eu, na aparência, estava calmo, escreve Henri Michaud. Silenciosamente, eu engolia meu prato de sofrimento diante do olhar, um pouco incomodado, daqueles que tinham coisa melhor para comer. Faltavam-me, falavam-me amigos, sem dúvida, eu no fogo, eles fora. Nunca inteiramente igual. A dor cria distância pelo fato de mergulhar num universo inacessível a qualquer outra pessoa. Sofrer como o outro não basta para dissipar a distância e para estabelecer de imediato uma comunidade de destino, pois a dor isola e retém cada um em suas garras particulares. Os gritos do homem doente são às vezes insuportáveis até para os seus próximos. Eles afrouxam o vínculo social e autorizam o abandono, a exclusão da esfera coletiva. Epíteto, o companheiro de Ulisses, é abandonado vergonhosamente na ilha de Lemnos. Já, aí agora é a citação, já não podíamos realizar em paz uma libação, nem um sacrifício. Ele enchia sem trégua o exército inteiro de clamores sinistros, gritando, gemendo. Assim se justifica Ulisses quando volta com Neoptólemo, 10 anos depois, não para libertar o infeliz após um arrependimento tardio, mas para convencê-lo a se juntar às suas tropas a fim de conquistar Troia, segundo as predições do adivinho Heleno. A chegada repentina da dor quebra a antiga identidade. Quanto mais ela cresce, mais o grito ganha força, opõe ao caos orgânico uma destruição da linguagem desejada pelo próprio homem. A dor mata a fonte. As metáforas propostas ao médico ou aos próximos, a riqueza adjetiva das palavras, tentam circunscrever aos poucos a intensidade de uma dor apresentada assim por carência de linguagem. É como faca ou mordidas. Mas quem anuncia essas imagens aproximativas nunca recebeu facadas e nunca foi mordido por um cão.
ele retorna para o uso de metáforas que se tornam lugar comum e que acabam por organizar uma experiência que, de outra forma, não seria formulável. Mas, às vezes, tal recurso é suficiente para alertar o médico quanto ao diagnóstico possível. O impressionismo das descrições não deixa de delimitar um campo virtual de patologias. Aí, só para finalizar, as palavras desagregam-se para nomear uma realidade fugidia de suas angústias dos recônditos da carne. Para aprender a intensidade da dor do outro, é preciso tornar-se o outro. A separação nítida dos corpos, a separação necessária das identidades, torna impossível a penetração da consciência dolorosa do outro, preso à sua doença, bem como sua liberdade e a sua pessoa. Uau! Então, eu quis trazer aqui um pouco, né? Esse livro ele é muito interessante porque ele vai contando, ele vai fazendo essa avaliação da antropologia da dor, né? Ele cita, inclusive, as dores que são provocadas em rituais, né? Em muitas tribos, em muitas culturas, há muitos rituais que passam por dores extremas, assim. Tem tribos que as pessoas ficam dependuradas pelas costas por ganchos Uhum. e elas ficam, sabe? Então, é aquilo de transcender a dor para passar por um processo, né? Então, geralmente essa dor, ela vem nessa existe o antes e o depois da dor, né? Nessa construção, nessa transformação desse ser que sofre né, em outra coisa, uma transmutação, assim. E o quanto me chamou muito a atenção isso, assim, né? Primeiro que o quanto a dor ela é única para cada um, né? E cada um vai viver uma experiência de dor diferente. E o quanto a gente não não tolera, né? Não suporta mais nenhum nível de dor, né? E o que é mais engraçado, né? Isso se apresenta na nossa intolerância à dor do outro, né? Que é querer tirar a dor do outro de uma vez por todas, assim, né? Quer resolver, quer, vamos lá, vou te dar um remédio, eu vou dar morfina, eu vou, né? E aí tu não vai. Essa angústia que a gente tem, né, de não querer ver e, e o quanto a gente pode, então, né, trazer essa experiência como uma experiência de prestar atenção nessa dor, de entender o que ela diz, né, do que ela comunica. Então a gente não quer nem escutar, a gente não quer entrar em contato com isso, né? E a gente se livra, assim, né? E eu acho que, claro, esses rituais super extremos, né? Mas tem muito essa questão também, assim, da gente entrar em contato com essa camada interna que nos traz informações que só aqui, né, no Bem Bom a gente não vai acessar, né? Então é muito doido isso, né? E aí às vezes a gente acessa com um corte no dedo e às vezes a gente pode acessar, né? Vai só acessar com uma dor, sei lá, muito grave, assim, né? De um apendicite, de um, sei lá. Então, né? De um cálculo renal que dizem que é a pior dor que existe, né? Então é muito interessante isso, assim, né? Essa citação dele, né? Do abandono do Ulisses, assim, né? Como a gente faz isso, né? Hoje em dia, Uhum. na nossa sociedade, né? Porque uma pessoa com dor, ela não é produtiva, ela não vai conquistar outras terras, ela não vai estar contigo na guerra, né? Então ela não te serve. E aí tu deixa Isso. ela lá, né? Ah, quando tu melhorar, tu me chama. Né? E eu Uhum. sinto isso, assim, o quanto falta isso hoje para nós, né? Esse acolhimento do outro, e daí, claro, né? Sempre o outro é o nosso espelho. Então, eu não valido a minha dor, eu não valido a minha improdutividade, né? Eu quero estar nessa. Então, é muito interessante isso, assim, me tocou, do quanto a gente abandona, né? Isso. E enquanto tu foi falando, eu fui me lembrando, inclusive das cólicas menstruais, dessas dores que, como mulher, né, a gente está tão acostumado a medicalizar. Quando eu comento com alguém, né, ai, que eu tô com cólica, né, tô em algum momento
a pessoa geralmente vem com isso, mas toma uma coisa, sabe? Toma algum medicamento, toma isso, toma aquilo. E não tem, é raro encontrar pessoas que, por enquanto ainda é raro, né? Mas a gente quer que isso mude, né? Mas peraí, o que que essa dor tá querendo te mostrar? O que que, né? Alguma coisa talvez não tá equilibrada aí nesse teu corpo, né? Então, quantas vezes a gente usa esse remediar para não olhar para o que que essa dor está sinalizando, né? A gente vem assim de um processo de uma desconexão muito grande, né? E até acho legal falar isso aqui, porque um dos objetivos do sarau é esse, é que a gente volte a se reconectar com a gente e a se perceber, né? Porque existe isso assim, é um distanciamento de tudo que se passa dentro de nós e um silenciamento, né? Então, eu fico pensando assim que nós, enquanto mulheres, fomos silenciadas de diversas formas. E o quanto a gente se auto-silencia nesse processo, porque se eu vou tomar um remédio para não ter TPM, para ficar calma, né? Ai, tu precisa te acalmar. Ai, tu, né? Ai, tu tá com cólica de novo. Ai, tu, né? E daí tu tem que manter aquela máscara que é agradável para a sociedade, para todo mundo que tu convive, né? Então tu tá sempre disponível, tu tá sempre aberta, né? Então, aonde que a gente, né? A gente se silencia fazendo isso. Então, eu não vou nem olhar para minha dor, não vou comunicar o meu incômodo para o outro, e aí eu faço de conta sempre que tá tudo bem, né? Então, olha o quanto a gente vai também repetindo, né, a nossa própria história de silenciamento e, né, e de repressão. E hoje mesmo a gente quer ficar longe disso, né? Então, acho que o nosso trabalho aqui também é esse, assim, né? Da gente se permitir comunicar aquilo que a gente sente, mesmo que isso não seja agradável, mesmo que isso vá incomodar alguém, mesmo que isso vá causar uma mudança, né, que ninguém queria fazer, porque mudança dá trabalho, né? Mas Uhum. em algum momento isso precisa ser comunicado, né? Então, acho que as histórias também trazem isso, né? Que é esse incômodo que gera e fala, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso, acho que agora eu vou começar a prestar atenção, né? Então, acho isso E muito legal. quando a gente compartilha, quando a gente tem alguém aberto para nos escutar e a gente pode compartilhar essa dor ou sei lá, talvez a angústia, todo esse pacote que vem, né, desse momento difícil, ele vai se dissolvendo um pouco. A gente pode não resolver o problema, mas ser escutado alivia muito e ajuda a gente também a olhar para o nosso problema, para as nossas questões, também usando as palavras para fazer eu acho que essa tradução ela vem nesse sentido de cura, sabe? Mesmo que seja o indizível, o incomunicável, quando ele fala ali, são pontadas, são como mordidas, tu consegue metaforicamente ir encontrando palavras para, isso me contempla, é parecido com isso, não, é parecido com agulhadas, é parecido. E aí, fazendo essa troca, sendo ouvido, vai se dissolvendo, né? Do que pegar e colocar vou trancar essa sujeira embaixo do tapete, tomando um medicamento e eu não vou nem falar que eu tô com dor de cabeça, eu não vou nem falar, sabe? Vou engolir seco. E aí a gente vai se É, acumulando dessa energia tão negativa, sabe? É uma energia negativa, é algo que precisa vir para fora, vira furo, sabe? É um furúnculo que precisa sair, sabe? exatamente, é bem isso, essa imagem é Bem boa, nojento falando, é. mas é bem É uma isso. espinha, você está na sua adolescência, deixa as espinhas sair. É, é, é bem isso, é bem isso. Nossa, e o quanto esse compartilhar também mostra, né, o quanto a gente é muito parecidos, assim, né? Nós compartilhamos dessa dor existencial, né? Todo mundo. Então, acho que isso também nos coloca num lugar, né, de conexão com o outro, apesar, né, do texto ele trazer isso muito bem, que essa separação me lembrou muito a mãe vendo um filho sofrer, né?
Então, assim, se a mãe pudesse pegar a dor do filho e colocar nela, ela faria, né? E é muito, e daí, nesse caso, a separação dos corpos fica muito evidente, né? Que não tem o que fazer, tu tem que deixar aquela criatura sentir o que ela tá sentindo, assim, né? Mas, em algum nível, né, a gente conecta com o outro e percebe, né, que ou em algum momento a gente já viveu aquilo muito parecido, né, ou a gente projeta que em algum momento a gente poderá vir a sentir aquilo que o outro está sentindo, né, porque a gente está sujeita às mesmas questões, né, aqui. Então, eu acho isso também muito interessante, assim, né, do quanto um ponto de dor serve para despertar em nós a compaixão, por exemplo, É né? verdade. Porque talvez, se não fosse isso, a gente jamais, né, cogitaria pensar, né, em pessoas que estão sofrendo, em pessoas que estão, né? Então, às vezes, a dor em nós fala, nossa, imagina quem tem dor todos os dias, tem uma doença crônica, né? Quem está num hospital, quem já perdeu um filho, sabe? A gente começa a projetar e Uhum. falar, e isso vai brotando em nós outras emoções que até então poderiam estar adormecidas, né? Total. A tua ideia é deixar para o final tudo o que tu vai compartilhar? Tudo, Tá, eu vou compartilhar uma coisa só, que é bem tá. indizível. Ai, eu tô amando, eu tô adorando essa surpresa que tem para mim. Ai, ai. Então, e agora eu vou trazer um texto do Hermann Hesse, que é o texto O Lobo da Estepe. Eu acho que até já trouxe em algum sarau Ah, alguma parte dele. E é um trechinho que fala dessa interpretação do eu, as múltiplas formas, sabe? Ele chega ao ponto de falar da não dualidade. Então, vou trazer esse trechinho. Ele vai falando, na verdade, do Harry, que é o personagem que se chama Lobo da Steppe. tá. Então ele vai fazendo, esse narrador, ele vai trazendo esse olhar assim, vamos falar do Harry, ele é um fulano assim, 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 sabe? Então ele continua aqui. Para terminar nosso estudo, resta esclarecer ainda uma última ficção, um engano fundamental. Todas as interpretações, toda psicologia, todas as alternativas de tornar as coisas compreensíveis se fazem por meio de teorias, mitologias, de mentiras, e um autor honesto não deveria furtar-se, no fecho de uma exposição, a dissipar essas mentiras dentro do possível. Se digo acima ou abaixo, isto já é uma afirmação que exige esclarecimento, pois só existem acima e abaixo no pensamento, na abstração. O mundo mesmo não conhece nenhum acima nem abaixo. Da mesma maneira, para ser sucinto, o lobo da estepe também é uma ficção. Se o próprio Harry se sente como homem-lobo e se crê formado por dois seres inimigos e opostos, isso é puramente uma mitologia simplificadora. Harry não é nenhum homem-lobo. E se aceitamos a princípio sua mentira, inventada e acreditada por ele mesmo, e tentamos considerá-lo e explicá-lo dentro da realidade como um ser duplo, como um lobo da estepe, foi porque nos aproveitamos dela para sermos compreendidos mais facilmente. Mentira essa, cuja retificação deve ser tentada agora. A divisão em homem e lobo em impulso e espírito, mediante a qual Harry procura explicar seu destino, é uma grosseira simplificação, uma violação do real em favor de uma explicação plausível, porém errônea, da desarmonia que esse homem encontra em si e que lhe parece a fonte de seus não leves sofrimentos. Harry encontra em si um homem,
ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza domada e sublimada, e vi também, ao lado de tudo isso, um lobo, ou seja, um obscuro mundo de instintos, de selvageria e crueldade, de natureza bruta e insublimada. Apesar dessa divisão, ao que tudo indica, tão clara, de seu ser em duas esferas que são inimigas entre si, de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem, durante algum tempo, vivem reconciliados. Se Harry tentasse estabelecer em cada momento determinado de sua vida, em cada um de seus sentimentos, a parte correspondente ao homem e a parte correspondente ao lobo, acabaria por encontrar-se num dilema, e toda a sua bela teoria do homem-lobo cairia por terra. Pois não há um único ser humano, nem mesmo os idiotas, convenientemente simples, que possa ser explicado como a soma de 2 ou 3 elementos principais. E explicar um homem tão complexo quanto Harry, por meio da ingênua divisão em homem e lobo, seria uma tentativa positivamente infantil. Harry compõe-se não de 2, mas de 100 ou de 1000 seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre 2 polos, tais como o corpo e o espírito, o santo e o libertino, mas entre inumeráveis polos. Uau! Esse é o Hermann Hesse e esse é o Lobinho. Então, essa coisa, né, que ele traz são, na verdade, 2 polos extremos, na verdade, mas entre eles tem sabe, uma quantidade indivisível, né, super divisível, na verdade, de seres, né, De que se opõem, que possibilidades, se né? contradiz, de possibilidades. Não, e olha só, não é ensaiado. Isso me faz pensar no quê, né? No yin e no yang, Uhum, né? uhum, A gente faz, né? Ele começa o texto nos levando para essa divisão, né? E aí ele delimita bem, né? Essa divisão. E como a gente faz isso, né? Naturalmente. Então, assim, né? Ele delimita e depois ele diz, tá, mas também não é tão separado assim, né? E tem outras coisas aí no meio que a gente que nos foge, né? E o yin e o yang é muito isso, né? A gente olha muito assim, yin é isso aqui, yang é isso aqui. Mas a gente está falando de movimento, assim, né? Então, até o yin chegar no yang e até o yang chegar no yin, ele vai fazer várias combinações, né? uhum. E vai trazer essa mistura, assim, que nos foge, que a gente não consegue explicar o que está acontecendo, né? E isso é muito legal, né? Porque para mim, assim, né? Acho que os textos mais indizíveis são os textos da medicina chinesa, os textos do Tao, né? Os textos orientais, assim, que tem uma sabedoria tão profunda que a gente vai precisar de muitas vidas, né? O próprio budismo, né? Os textos budistas, que vai precisar de muitas vidas para a gente conseguir. Ou não, né? O Buda dizia que ou não também, a gente podia se iluminar olhando uma flor, assim, e entender tudo, né? Então, quer dizer, também não sei, né? Como que. Mas na minha percepção, precisaria muitas vidas, né? E aí, para o nosso sarau, eu pensei em trazer o I Ching, né? O I Ching, que, nossa, é um oráculo, né? Um oráculo chinês, e que tem toda, né? Que bebe toda dessa sabedoria, né? Com o tal, com os ideogramas, com os trigramas, e aí o I Ching, então, são os hexagramas, que são a combinação de 2 trigramas que trazem um ideograma com uma Uhum, mensagem, né? Então, essa combinação desses 2 trigramas trazem uma informação para a gente. E existem várias traduções, né? E várias
leituras do I Ching, né? Eu me lembro que quando eu fui comprar esse aqui, eu fui comprar lá na Via Sapiens, e foi sugestão do Marcos, né? Ele disse, leva esse aqui, porque ele tem uma linguagem que é mais acessível, que a gente consegue, porque ele é muito profundo, né? E vocês vão ver que, para mim, esse aqui já é algo que eu fico, às vezes, tá, né? Vou precisar de um tempo para entender o que, que isso aqui está me dizendo, né? Então, assim, é uma leitura. Eu não sou expert em I Ching, não sou uma estudiosa, não, mas eu sou muito curiosa e sou metida também, né? Então, assim, até para o Harmonia Tal, a escola de mulheres, né, que a gente tem, que tu faz parte, eu tinha pensado em trazer leituras do I Ching, né? Quem sabe agora, depois de hoje, eu possa Ó. trazer. Porque é muito isso, assim, né? Da gente não se aventurar, não se sentir pronta, né? E não se validar. Então, acho que é até legal trazer isso para ver que isso passa por mim, assim, né? Porque eu pensei assim, nossa, eu vou levar uma leitura dessas para as gurias, talvez fique mais confuso do que esclareça algo, né? Porque é uma coisa que, enfim, mas eu sempre acho válido, né? Como o oráculo da Kuan-Yin, que também é um oráculo profundo, que eu levo, às vezes, uma alunação inteira para entender o que que aquela carta que saiu da Kuan-Yin, aquela manifestação queria me dizer, né? Então, eu vou mostrar para vocês, assim, só para... Acho que é legal para conhecer que ele tem, né, no comecinho de cada... O número, então, desse hexagrama, né? E aí ele tem a combinação dos dois, ó. Dois trigramas Uhum. que vão formar esse hexagrama. E o ideograma, que são esses traços, né? E eu acho muito bonita essa palavra, ideograma, né? Porque ele traz uma ideia. Então, até nisso já está o indizível, porque não existe uma tradução única, objetiva e concreta. Ele te traz uma ideia que, dependendo, né? Cada tracinho simboliza algo, e aí, se tu junta dois tracinhos, vai dar uma outra interpretação, e se tu junta os dois, tem uma terceira. Então, assim, aí conversa com o mundo interno de cada uma, o que que aquilo vai representar para nós, né, nesse momento de vida, assim. E é Não aqui existe uma tradução literal, né? não Leva para uma ideia, leva para uma para um ideia. campo semântico. Uhum. E aqui, ó, a gente tem a combinação, né? Então, aqui estão os trigramas possíveis, que são os trigramas, né, que a gente conhece do octograma. E aqui também, e aí a gente faz a combinação dos dois e vai dando o número, né? Então, a parte de cima é assim, a Entendi. parte de baixo é assim. Então, é o hexagrama 44. É Entendi. uma doideira, né? E aí, tem vários jeitos da gente consultar o I Ching. E aí eu vou trazer para vocês aqui o jeito mais tradicional, que são as moedinhas. Eu acho isso Que sensacional. demais! A minha filha ama o I Ching, a Lu, e várias vezes para nós duas, a gente tira o I Ching, a gente consulta o I Ching. Então, assim, ó, tem uma partezinha da moeda, não sei se vai dar para ver. Quem tá ouvindo pelo Spotify vai ter que clicar no YouTube para ver. Vai ter que ver, é verdade. Tem uma Ai, parte da moeda que tem mais inscrições e tem outra que é pouquinho, ó. tá, deu para ver. Então, Aham, aham. aqui é a face Yang e aqui a face Yin. Então, a Tá. gente joga as três moedas e ela vai dar uma combinação. Aí a gente E faz, as três moedas são iguais ou são diferentes entre si? são iguais. São Tá, iguais. entendi. Então, a gente, por exemplo, vai jogar as moedas, né? Pode cair tudo para a face Yin. Aí a gente Aham, soma, né? Isso aqui tem um valor que a gente soma. Então, quando dá somatório par, vai ser yin. Quando dá somatório ímpar, vai ser yang. Eu fiz uma tá. colinha, tá? Porque todas as vezes que eu vou consultar, eu tenho que voltar nessa página das explicações para me lembrar, né? Aham. Porque é cheio dos paranauê. E aí eu fiz uma colinha para aqui na hora.
Legal. tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, vamos nos conectar, né, com uma intenção para isso aqui não ser em vão, porque não é uma brincadeira, né? Eu respeito muito e acho bem sério. Ou é uma grande brincadeira, né? Que É, nem o jogo uma do Mahalila, Mahalila. né? Uma Aham. Mahalila. Vamos pensar, né, que a gente está se aproximando dessa lua cheia, que é um Uhum. momento de muita clareza para gente, trazendo respostas, né? Então, vamos conectar com todo mundo que nos assiste, nos ouve, né? Nos prestigia aqui nesse momento, para que essa mensagem, então, seja um momento de clareza, de orientação, né? Para esse nosso momento aí de lua cheia. Eu vou jogar, vocês não vão ver a moeda, porque a gente Ai, não dá tem, para ouvir o barulhinho, coisa mais boa. a gente ainda não tem câmeras, girls, né? Não. É só nós. Então, não. Vamos treinar nossos gatos para fazerem. Gente, eu queria muito meus cachorros, porque, né, não ia faltar, pessoal. Aham. Então, vamos nos conectar, pedindo essa clareza, essa orientação, e a gente vai construindo esse hexagrama juntas. Então, aqui, primeiro, saiu duas moedinhas Yang e uma Yin. Então, vamos ver, dá um somatório de 8, primeira linha, Yin. O Yang vale 3 e o Yin vale 2. Vamos de novo. Yang agora. Yang de novo. E aí fechamos o primeiro trigrama. A primeira linha partida e as duas últimas inteiras. Entendi. Yang de novo. Yin. E a última jogada. Yang. Então, vamos ver se dá para. Ó, a gente tem essa primeira metade aqui, é um trigrama, ó. E a segunda Aham. metade, agora eu vou lá procurar, ver qual que é esse hexagrama para a gente ler. Então, a primeira de cima, partida e as duas inteiras, e a outra tem uma partida no meio. Aqui. Ó, hexagrama 49. Se dá para ver aqui, ó, em cima. Partida e duas cheias, e a outra cheia, partida e cheia. Tá? Aham. 49. Então, vamos lá no 49. Olha eu fazendo. Uau, que demais! Eu vou pedir esse livro de aniversário. Eu quero começar a fazer uma lista. Então, vamos lá. Ó, o trigrama de cima representa o lago e o de baixo o fogo. E aí o nome desse ideograma é G. Então eu vou ler, tá? O que que é a Tá. nossa mensagem? Nome e estrutura. O ideograma mostra o couro de um animal estendido sobre três estacas horizontais. O couro extraído indica uma renovação de pele. A gente já começa. Uau! Símbolo de transformação radical de atitude. Pois esfolar a pele corresponde a trocar de função. Letícia. A destruir uma pessoa de um cargo ou rejeitar velhos conceitos.
apontando para uma mudança brusca. E essa modificação óbvia não passa desapercebido. Todos anotam, pois constitui o início marcante de uma nova fase. O fogo interno ilumina e incentiva essa renovação, no seu ardente anseio de prevalecer. Esta tendência vê-se contrariada pela serenidade conservadora do lago, sedimentado em suas bases, cuja dinâmica se inclina em manter as coisas como estão. A oposição de forças mostra que a mudança radical não pode ser implantada sem grandes lutas. Velhos conceitos relutam em serem substituídos e se apegam às suas prerrogativas, tentando aniquilar o novo insurgente. A revolução começa pelo nítido vislumbre de ideias acesas em chama ardente, na percepção de inovações possíveis. O anseio revolucionário vai ganhando forças, tornando-se cada vez mais nítido, até ser claramente reconhecido por todos, transparecendo até através do lago que o tenta abafar. Olha que imagem linda, né? Não se trata de tentativas arriscadas e temerárias, porém, de permanecer firme na posição de insurreição, até enraizar os consensos na necessidade premente de reforma. Saber gerenciar cada parcela de terreno adquirido contribui para o sucesso da revolução. Por mais dolorosas que sejam, as reformas são necessárias no decorrer do tempo. Que lindo, né? Aí tem a segunda parte, que é a interpretação. Então, diz assim: julgamento, a revolução. No dia certo, lhe darão crédito. Supremo sucesso, favorecido pela perseverança. O arrependimento desaparece. No seu momento apropriado, e somente então, quando estiver bem preparado e se as condições forem propícias para enfrentar uma revolução radical, será possível realizá-la. Embora a lucidez interna afirme o desejo de reforma, o texto alerta para a adequação à condição oportuna, ressaltando algo que vai se tornando necessário no decorrer do tempo. Só então o seu clamor é ouvido e lhe dão crédito. Seria inútil agir antes do momento apropriado. Quando a revolução estoura, parece súbita, porém, na realidade, a sublevação resulta de uma decantação que já vem se forjando há muito tempo. Só o sábio plenamente atento percebe os seus primeiros sinais, quando ainda não são evidentes, e sabe esperar a ocasião propícia para manifestá-la. A hora da eclosão, da revolta, deve ser escolhida com extremo cuidado, para que não fracasse. Este instante justo se evidencia de repente, e saber discerni-lo exige uma percepção aguçada, assim como a habilidade oportuna para agir. O texto não dá nenhum indício de fortuna ou infortúnio, sugerindo, portanto, que tudo depende da adequação às exigências de cada momento. A iniciativa de abolir o antigo resulta vitoriosa quando repercute o desejo das massas e vai ao encontro de reivindicações justas e inadiáveis, até então contrariadas. Revolução só termina em êxito quando apoiada sobre verdadeiras necessidades. Uau! Lindo, né? Lindo demais, lindo demais. Ele Tem a segue. sabedoria dessa revolução, né? Ela não é um fogo que está aí queimando só na rebeldia. Não, foi uma construção anterior que sabe o momento de ter tem essa clareza de, olha, agora tá insustentável, isso aqui vai mudar, sim, entendeu? Né? Não, e tudo a ver com essa lua em aquário, né? Que é Uhum. exatamente isso, né? É romper com o velho e não por uma rebeldia, né? Por um querer provar algo para alguém, é simplesmente pelo fato de que
aquilo que se era, não se é mais. Isso. Naturalmente, né? Manter aquilo vai exigir uma energia maior, porque já não é mais aquilo, já Isso. deslocou, já é outra coisa, né? Essa Uhum. imagem, né, do lago que quer manter as coisas como estão, né? O lago parado, Como acomodado, né? né? Aham. E aí nos pedindo esse movimento para então sustentar essa mudança, né? Em algum momento isso vai ficar visível para os outros. Eu acho tão bonito isso, né? Então, assim, Uhum. não é eu, né, esfregar na cara de todo mundo que eu mudei, que eu não sei. Não. É uma coisa que tá ali, né? Tá visto, não precisa, não tem esforço, ela muda, né? Ela mudou Isso. a forma. E aí, assim, depois vem o comentário sobre o julgamento, e depois tem um texto sobre a imagem, e depois tem um outro textinho ainda sobre nuances energéticas. E aí, nossa, ele vai discorrer sobre cada traço dentro do hexagrama, o que que significa. Uau. Então, dá para aprofundar muito, né? Uhum, Mas uhum. para mim, assim, né, é muito essa leitura do indizível, assim, essa imagem do ideograma também do couro, né? Tirou o couro e Isso. colocou, me lembrou, olha me lembrou a história da, da pele de foca das mulheres que correm com os lobos, né? Essa história eu não sei. É uma história que ela traz muito essa conexão com a pele, né? Então essa roupagem, né? Porque o que que é a pele? A pele é o que nos separa para o mundo externo, né? Então é o que faz essa conexão do mundo externo com o mundo interno. Então esse tirar, né, a pele e vai trocar é muito profundo, né? E vem uma pele nova que corresponde melhor a esse mundo interno, né? Então, olha Uhum. que lindo, que forte, eu achei muito forte. É uma transformação radical. E aí eu queria compartilhar assim contigo, com vocês, desse momento do I Ching, assim, que eu acho tão maravilhoso. Achei demais. Achei que ele deve encaixar na minha vida. Eu já fiquei colocando essa carta, né? Essa carta, não, essa tiragem. Tu deve colocar na tua, né? Eu acho que cada um que vai ouvir ou ver vai colocar na sua vida. Para esse momento do sarau, né? Fez muito sentido, porque a Muito. gente tirou aquela roupagem. E ela serviu, a gente é muito grata, foi ótima essa construção, mas agora chegou o momento de tentar outra coisa, né? É. Achei que fechou muito também. E o quanto isso conecta, né, com as mudanças internas que cada uma de nós vem alcançando, né? E é muito isso, se tu tá mudando, não tem por que seguir fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, né? Se tá acontecendo uma mudança, também o como fazer pede, né, essa mudança. Então, fecha muito também com tudo que a gente está vivendo e aí dizendo sim, né, para essas transformações, assim. Nossa, muito legal. Gostei também. Adorei. Eu tava nervosa para fazer, sabe? Ai, eu achei demais. Achei demais. Muito bem. Uau, eu acho que a gente encerra assim com chave de ouro esse primeiro desse novo ciclo, né? Eu achei sensacional, assim. Ó, Leituras do Indizível traduzidas, né? E aí fechando com o Xing. isso, maravilhoso. Agradecemos, então, né, a todas que estão com a gente. E obrigada, Lê, mais uma vez. E seguimos aí nesse novo ciclo. Tenho certeza que muitas revelações virão. É isso. Obrigadão a todos e super Beijo. beijo. Até semana que vem. Até.